Quero cumprimentar e quero me ser solidário nesse começo de fala a 233 mil pessoas que foram vítimas do coronavírus, da irresponsabilidade do nosso governo genocida, e quero dizer para vocês que a luta pela vacina não é uma luta por quem precisa só da vacina, é uma luta por todas as pessoas que acreditem que gostam da vida no nosso país. O dia de hoje é um dia muito especial, Gleice. Um dia muito especial, porque não é sempre, e sobretudo no Brasil, não é sempre que um partido político consegue completar 41 anos de idade. No Brasil, os partidos trocam tanto de nome, os partidos mudam tanto de nome, que seria importante que o PT pudesse fazer um estudo para mostrar para a sociedade brasileira que hoje no Brasil você não tem mais partidos políticos, com raríssimas exceções, você tem cooperativa de deputados que se juntam para criar um partido, para brigar pelo fundo eleitoral, pelo fundo partidário, mas que não tem nenhum compromisso ideológico como os compromissos que o PT tem assumido publicamente. E eu acho, Gleice, que o PT poderia, quem sabe, dar uma contribuição através da sua Secretaria de Formação Política e distribuir para cada militante do PT que fizer um curso no PT, um livro escrito pelo Mário Pedrosa, sabe, que tem tudo do PT. Tem o Estatuto, tem a Carta de Princípio, tem o Manifesto do PT. É um livrinho simples que eu acho que cada petista deveria saber as razões pelas quais nós criamos esse partido político com uma geração extraordinária. Eu tive o prazer de nascer, sabe, de participar do sindicato numa geração extraordinária. E tem um outro livro aqui que tem pessoas como Chico de Oliveira, Zé Disseu, Marilena Chauí, José Genuíno, Plínio de Arruda Sampaio, Luiz Guxiguem, Emir Sade, sabe, que as pessoas poderiam também ler para ter, quando tiver dúvida do PT, ler um livro desse. E tem a última publicação do PT, que é o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, Gleice, já na tua presidência e na presidência do Aloysio Mercadante na Fundação, que é muito importante que cada sindicalista do PT, cada dirigente do PT, leia esse livro para saber que se tem um partido que tem proposta para a situação que estamos passando hoje no Brasil, é o PT. E, portanto, companheira Haddad, você e outras pessoas do PT que puderem viajar ao Brasil, porque quando eu tomar a vacina, você pode ter certeza que nós vamos nos encontrar em algum lugar desse país, sabe? É que nós temos um programa para o país. Nós temos a solução que o Bolsonaro não sabe que tem. Nós temos a solução que o Guedes não sabe o que tem. Nós temos a solução para o país que essa gente não acredita que seja possível colocar em prática, porque eles são de uma geração que ganha as eleições não para governar. Eles ganham as eleições para vender o patrimônio que foi construído em benefício do povo brasileiro, de empresas públicas sólidas, rentáveis, geradora de emprego e geradora de formação de ciência e tecnologia no nosso país, para vender a preço de banana para os nossos concorrentes. É por isso que o Banco Central adquiriu sua autonomia hoje. Você veja que em 24 horas, eles conseguiram, no Senado e na Câmara, aprovar muito rapidinho a entrega da administração do Banco Central ao sistema financeiro brasileiro e, quiçá, ao sistema financeiro internacional. Então, eu fico imaginando as dificuldades, Gleice, a dificuldade que o nosso partido tem que ter daqui para frente para tentar recuperar a confiança do povo brasileiro e para tentar mostrar ao povo brasileiro que é possível e somente com muita luta a gente recuperar aquilo que o povo brasileiro já tinha conquistado. Vocês estão lembrados que eu digo sempre que para construir uma conquista, para construir uma obra, você demora anos e anos. Para destruir, se destrói num dia. E eles estão conseguindo destruir, estão conseguindo desmontar em poucos meses
aquilo que foi construído em muitos anos no nosso país. É o fatiamento da Petrobras, é a venda das refinarias, é a tentativa de vender as coisas sem precisar passar pelo Congresso Nacional, é a venda da Eletrobras, é a venda das refinarias como a última da Bahia, e muitas vezes nós não estamos conseguindo reagir a um certo anestesiamento na sociedade brasileira. É o 39º reitor que o Bolsonaro indica que não foi escolhido nem por professor, nem por aluno. Ou seja, são pessoas que não estão talhadas para fazer o trabalho, sabe, com a aprovação dos alunos, e eles vão desmontando, diminuir o dinheiro de investimento em ciência e tecnologia, de diminuir o dinheiro investido na universidade, de diminuir o dinheiro investido na saúde, sabe, acabar com o auxílio emergencial no momento em que a sociedade brasileira está vivendo um momento de pior sofrimento. Eu moro em São Paulo desde 1956, ando em São Paulo há muitos anos, eu nunca vi o abandono que o povo brasileiro está, como está agora nas mãos dessa gente que está governando o país. E eu fiquei pensando, bom, que discurso que a gente pode fazer no aniversário do PT? Eu fiquei pensando se seria correto fazer um discurso falando do Bolsonaro e resolvi não fazer. Eu fiquei pensando em fazer um discurso sobre a minha situação depois da decisão de ontem na Suprema Corte. E achei que não vale a pena fazer um discurso sobre a minha situação pessoal no momento em que a gente tem que estar muito mais preocupado com os problemas de 210 milhões de brasileiros ou 220 milhões de brasileiros, dos quais milhões e milhões de desempregados, milhões e milhões trabalhando em aplicativos sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, milhões de pessoas à espera de uma vacina e ainda sendo enganada porque o presidente e sua gente continuam tentando brincar com a saúde do nosso povo, mantendo no Ministério da Saúde um ministro que não entende nada de saúde. Então, eu resolvi que não ia fazer discurso sobre a minha situação, porque eu pretendo fazer um pronunciamento específico fora do aniversário do PT sobre a minha situação específica e o meu julgamento. Mas eu queria chamar o PT a fazer uma reflexão. O nosso último congresso foi no dia 23 de 11 de 2019. Se não me falha a memória, na Casa de Portugal, acho que nós fizemos o nosso congresso. E eu pedi para a assessoria fazer um pequeno levantamento o que aconteceu com o povo brasileiro depois que nós fizemos aquele congresso. Ou seja, 1 ano e 2 meses depois do nosso congresso. O que aconteceu com a classe trabalhadora? O que é que nós conquistamos? O que aconteceu com o movimento sindical? O que é que foi conquistado? O que aconteceu com todos os movimentos sociais nesse país e suas lutas? Ou seja, na verdade, Gleice, nós estamos vivendo um momento em que não houve uma única melhora de qualquer conquista para qualquer organização social nesse país. Seja para o sindicato, seja para a CUT, seja para o movimento sem terra, seja para o movimento sem teto, seja para o movimento de saúde e de educação, nada. Então eu estava vendo aqui o que piorou para a classe trabalhadora para a gente ter uma noção da tarefa que o PT tem para frente. A tarefa do PT é muito grande. Por isso o petista não pode desanimar. Por isso o petista não tem razão. Se tem um ser humano na face da terra, nesse Brasil, que não pode desanimar porque as coisas estão difíceis, é um petista. Nós nascemos e nós fomos criados para falar por aqueles que não tinham nem vez e nem voz. Nós nascemos para defender os direitos da classe trabalhadora. Nós nascemos para tentar provar ao mundo que era possível construir um país mais justo, socialmente, mais humano, mais democrático, e que as pessoas mais pobres
iriam subir alguns degraus de ascensão na vida social. E isso nós provamos que é possível. Mas veja o que aconteceu do ano passado para cá. O ano passado para cá entrou em vigor a reforma da Previdência já a partir do dia 12 de novembro. Foi instituído o contrato verde-amarelo, a cobrança de contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego, mudança na lei sobre os acidentes de trabalho, que deixou descobertos os acidentes ocorridos no percurso entre a casa e o local de trabalho. Isso foi uma conquista muito grande dos trabalhadores. Quantas brigas nós tivemos para que o trabalhador que fosse acidentado no ônibus, no trem, entre a fábrica e o trabalho, na saída e na entrada, que ele fosse considerado acidente de trabalho. Ao mesmo tempo, eles fizeram a liberação para os patrões exigirem o trabalho ao sábado e domingo sem compensação, sem conversar com os sindicatos de forma nenhuma. Fizeram a medida provisória da liberdade econômica, que dificultou a fiscalização dos direitos e a cobrança judicial das dívidas das empresas, além de dificultar extremamente o controle da realização e pagamento de horas extras. O Gleito, aqui é um crime contra o trabalhador, porque muitas vezes o trabalhador estava trabalhando, ele tinha medo de brigar com a empresa e ser mandado embora. Quando ele é mandado embora, então ele vai ao sindicato, ele vai a um advogado e entra com processo. Agora, ele não pode mais, porque se ele entrar com processo e ele perder, é ele que tem que pagar as custas do advogado. Então, o trabalhador está cerceado. Quando a gente defendia a tese de que o promotor que acusar uma pessoa, essa pessoa foi inocente, o promotor paga as custas do processo, ele dizia que nós estávamos querendo fazer mordaça para os promotores. E fizeram uma mordaça para toda a sociedade brasileira. Ainda, o desemprego aumentou, você veja que interessante, o desemprego aumentou de 11,9% para 13,1%. A quantidade de pessoas desempregadas aumentou de 11,5% para 14 milhões e 100 mil pessoas. A quantidade de trabalhadores com carteira assinada caiu 3,3 milhões. E a quantidade de pessoas sem trabalho, formal ou informal, aumentou em 8,8 milhões. O preço dos alimentos acumulou aumento médio de 15,5%, 3 vezes maior do que a variação do INPC. O óleo de soja subiu 104%, o feijão 81,4%, o arroz 75,3%, a batata 67,3%. Não foram apenas a Mercedes e a Ford que saíram do país. Em 2020, saíram do país 87 bilhões para outros países, o dobro do que havia ocorrido em 2019. O Supremo Tribunal Federal autorizou o fatiamento das subsidiárias da Petrobras para que sejam vendidas sem aprovação do Congresso Nacional e que se soma a Eletrobras, os Correios, que estão na lista de privatizações do governo. O STF autorizou que sejam privatizados sem lei específica para isso a Casa da Moeda, a Databreve e a Ceitec e outras empresas do povo brasileiro. O Senado agora e a Câmara conseguiram facilitar com que o Banco Central fosse efetivamente autônomo. E o governo anunciou o fim do auxílio emergencial. Eu citei algumas coisas, Gleice, para chamar a atenção do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores tem que compreender, ao completar 41 anos de idade, e eu já disse isso em novembro de 2019, que o povo brasileiro está precisando do PT mais do que em qualquer outro momento histórico. O PT precisa ter certeza de que nós precisamos ir para a rua conversar com esse povo, porque eu acho que o povo precisa se levantar. O povo precisa brigar, porque essa política de terra arrasada desse país vai transformar o Brasil, que já foi a 5ª economia mundial, numa república de bananas, onde os trabalhadores são tratados sem direito e eles estão pensando ainda cada vez mais
reduzir a política tributária, reduzir a carga tributária, dizendo que isso é bom para o Brasil. Todos os países pobres do mundo têm uma carga tributária muito baixa. E todos os países ricos, socialmente, com conquistas extraordinárias, têm uma carga tributária em que os ricos pagam mais do que os pobres. Então, meus companheiros e companheiras do PT, eu queria dizer para vocês, sabe, que a nossa luta não tem fim. A nossa luta não tem fim. E eu quero, Haddad, dar os parabéns, sabe, por essa disposição de você ir para a rua, sabe, e conversar com esse povo. Não é só você, não. Amanhã vai estar você, depois vai estar a Gleice, depois vai estar a Dilma, depois vai estar cada deputado, depois vai estar eu, depois vai estar... Nós precisamos ir para a rua para conversar com esse povo. Nós precisamos despertar o povo dessa anestesia coletiva que a sociedade foi tomada, manipulada pelos meios de comunicação, com informações deformadas, em que muitas vezes vende a ilusão de que as coisas estão boas quando todo mundo percebe, por todos os indicadores, que as coisas estão pior. Então, companheiros e companheiras, mais uma vez eu quero dizer para vocês, mais uma vez eu quero dizer, Gleice, que eu tenho 75 anos de idade. Eu, sinceramente, não sei quanto tempo eu vou viver. Se a minha vontade de viver 120 anos prevalecer, eu ainda tenho mais 45 anos pela frente. Então, significa que eu tenho muito tempo para participar de muito encontro do PT. Mas eu quero que você saiba, Gleice, que mesmo que eu tenha apenas um minuto, esse minuto será dedicado na luta em defesa dos direitos do povo trabalhador. Porque não é possível ver um país que conquistou o que nós conquistamos, ver a ascensão que a população mais pobre teve, ver as pessoas felizes com o seu país chegar ao processo de degradação que nós estamos chegando. Sem emprego, sem salário, sem esperança e muito mais, Haddad. Muito mais, destruindo o sonho de milhões de jovens que no nosso governo sonhavam com a universidade. Seja através do ProUni, seja através do FIES, seja através das suas próprias finanças, as pessoas sonhavam, acreditavam que era possível. A conquista de um país decente estava nas suas mãos. E isso está acabando por um genocida, sabe, que não pensa no Brasil. Ele pensa nele, na família dele. Agora que o Trump saiu, eu não sei o que vai ser desse presidente. Mas eu acho que nós precisamos ter em conta. O que ele vai fazer, a gente não sabe. Mas o que nós vamos fazer, Gleice, nós temos que saber. Nós temos que ir à luta. Nós temos que ir à luta. Cada vez mais. Ir à luta, à rua, ao sindicato, à porta de loja, à porta de fábrica, conversar com esse povo. Porque ou esse povo reage, ou esse povo vai ser vítima, sabe, de coisas muito piores. Eu queria dizer aos companheiros do PT, mais uma vez, eu tenho orgulho de participar da geração que criou esse PT. Eu tenho orgulho. Foi uma geração nobre, uma geração de pessoas como Olívio Dutra, como Jacobitá, como Ibrahim, como Enos Amorina, como Wagner Benevides de Minas Gerais, como Djalma de Souza Bon, apenas para citar algumas pessoas, sabe, Isabel Picaluga, no Rio de Janeiro, sabe, que se dedicaram a convencer as pessoas que era possível criar um Partido dos Trabalhadores. Aos nossos jovens estudantes, aos nossos jovens revolucionários, a intelectuais extraordinários, a chamada Igreja Progressista, que eu poderia citar o Boff, o Frei Beto, as figuras como Antônio Cândido, como Mário Pedrosa, como Florestan Fernandes, como Paulo Freire, pessoas que dedicaram, como Sérgio Buarque de Holanda, que dedicaram uma parte do seu conhecimento e uma parte do seu tempo precioso para nos ajudar a dizer que os trabalhadores poderiam criar um partido, que os trabalhadores teriam condições de ganhar as eleições e que os trabalhadores teriam condições de fazer mais do que a elite brasileira sempre fez. E nós provamos que isso é possível. E só foi possível por causa de um partido como o PT. Por isso, parabéns, Gleice, parabéns, Haddad, e parabéns, Partido dos Trabalhadores, que exista por mais 100 anos de vida. Um abraço e felicidade para todos nós.
A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Guardo Galeano. Nesses 40 anos, nenhum horizonte pareceu tão distante. A cada passo, um novo sonho. A cada sonho, uma conquista. E a cada conquista, uma nova utopia. De sonho em sonho, transformamos a realidade e mudamos a história. Famílias venceram a pobreza. Trabalhadores conquistaram emprego. Jovens entraram na universidade. O Brasil passou a ter um novo horizonte, repleto de oportunidades. E a ideia de um país mais justo embalou nossos melhores sonhos. O sonho de um país sem miséria e com comida na mesa. Sem racismo e com direitos iguais. Sem violência e com crianças na escola. Sem desigualdade e com emprego para todos os trabalhadores. Mas hoje, o Brasil sofre e o país volta ao passado. O retrocesso traz de volta a pobreza, o fantasma da fome e o desemprego. O tamanho dessa fila representa a dimensão de um problema, o desemprego. A esperança muitas vezes se perde. É chegada a hora de fortalecer os sonhos que forjaram nossa estrela. E construir um país mais humano e fraterno para todos os seus filhos. De fazer uma mudança concreta e há anos esperada. Combater o racismo estrutural, o desprezo à vida, o desalento e a desatenção com o povo mais simples. De reconstruir o Brasil pelo caminho da paz, da saúde, do emprego para todas e todos. É hora de unir forças e sonharmos juntos, porque se seguirmos juntos, caminharmos juntos, lutarmos juntos, é possível mudar o destino do nosso povo. Reinventar o futuro e construir um novo caminho. Uma nova primavera para os nossos sonhos.